Olá, bem-vindos ao Conexão Extramuros. Considerada de importância estratégica e imprescindível no processo de luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, a desinstitucionalização é o nosso assunto de hoje. Para conversar com a gente sobre o tema, contamos com as importantes participações de Érica Ponte Silva, psicóloga e diretora do Instituto Municipal de Assistência Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, Francisco Saião, o Kiko, psiquiatra e diretor do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, CPRJ, e componente do célebre grupo de música Harmonia Enlouquece, e Haroldo Caetano, promotor de justiça do Ministério Público de Goiás e autor do premiado Paile. Eu gostaria de pedir ao Haroldo que falasse um pouquinho para a gente o que de fato é a desinstitucionalização. Penso que a gente precisa ter em conta, né, que o próprio termo desinstitucionalizar, a gente pensá-lo a partir do seu oposto, que é institucionalizar. Né? Historicamente, a sociedade, não só no Brasil, mas a gente tem tido uma cultura de institucionalização como resposta para os problemas sociais. Então, o menino que está na rua, o adolescente que pratica um pequeno delito, a gente institucionaliza ele, coloca ele no tal centro socioeducativo. O adulto, enfim, praticou um delito, ele vai para uma prisão. E o louco ia para o hospício. Então a gente tem a cultura de segregar as pessoas como se isso fosse capaz de produzir uma sociedade melhor. Né? E eu tenho observado esse fenômeno não como profissional da saúde mental, que não sou, né? Eu sou do direito, a minha formação é jurídica, mas olhando esse fenômeno, a gente percebe que essa prática está mais do que equivocada para todo mundo, não apenas para a pessoa que tem transtorno mental. É terrível, por exemplo, o efeito que se tem quando você coloca um adolescente nas prisões juvenis. Eu não vou usar eufemismos aqui. É uma prisão juvenil, não é outra coisa, aquilo para onde nós mandamos os nossos jovens. É muito complicado também o efeito do aprisionamento de pessoas. Você coloca pessoas na cadeia e o que se tem como resposta é a reincidência. Nós pagamos caro para produzir pessoas piores, né? Acreditando que estamos fazendo algo bom. E quando a gente remete essa questão para a saúde mental, isso é mais perverso ainda, né? Porque historicamente a gente tem aprisionado os loucos. Não, institucionalizar já é um meio eufemismo, né? Assim como internar também é um outro eufemismo. Historicamente a gente tem prendido os loucos, né? Em locais que têm um nome próprio, mas que também são prisões. São espaços onde o sujeito tem a liberdade absolutamente tolhida, a sua rotina é definida, identificada por um regulamento, e tudo isso vincula claramente a noção de que aquele lugar é algo parecido com uma prisão. Então, bom, isso tudo gera os efeitos que a gente tem percebido, e aqui a gente está discutindo um deles. Né? Por que desinstitucionalizar a pessoa que tem transtorno mental? Porque, de fato, os efeitos produzidos pela institucionalização são terríveis. São terríveis não apenas para a pessoa que vai para o hospício, vai para o manicômio judiciário, mas é terrível para a sociedade como um todo. Primeiro porque reforça o preconceito, né? Como se o lugar do louco fosse o hospício mesmo. E mais ainda porque disso resulta uma violência contra aquele sujeito, contra seus familiares. É algo que a gente ainda não conseguiu, parece que assimilar muito bem. Então, desinstitucionalizar significa mudar isso aí, né? E tão importante quanto retirar aqueles que lá estão, porque no que diz respeito ao louco, pelo menos, hoje nós temos uma legislação que é de 2001, não é tão nova assim, a lei antimanicomial, que determina, ou melhor, que proíbe a internação asilar. O que isso significa? Que o sujeito que tem transtorno mental não pode, em hipótese alguma, ser colocado num lugar por tempo indeterminado, indefinido. Ele precisa, eventualmente, de alguma internação? Sim, a legislação prevê essa possibilidade, mas como recurso terapêutico. E uma vez superado o problema, ele volta à liberdade.
a internação asilar já não se pode mais utilizar desde 2001. Entretanto, a gente ainda tem feito essa internação asilar. E aí, nós estamos então diante de dois problemas. Um é que é preciso desinstitucionalizar aqueles que lá estão há décadas, ou nem tanto assim, mas enfim, há muito tempo, mas é preciso, mais do que isso talvez, fechar essa porta de entrada, porque a gente continua mandando gente para lá. A gente, eu digo, o sistema de saúde, mas fundamentalmente o sistema de justiça, particularmente o sistema de justiça criminal, que continua mandando muita gente para esses lugares. Então é preciso fechar essa porta de entrada, talvez com maior urgência, para que aí sim o pessoal da saúde mental possa respirar, olhar para aquele universo de pessoas que estão institucionalizadas há longo tempo, para poder fazer projetos individualizados, capazes de fazer com que eles retornem à vida em sociedade. Essas pessoas que são mandadas pela justiça, elas vão para onde? Pois é, aí nós temos no Brasil uma situação jurídica ainda controvertida, né? Porque tem a lei antimanicomial de 2001, que diz que ninguém pode ser internado ad eternum, né? Como antigamente acontecia. Entretanto, tem um Código Penal que prevê a internação do louco que praticou o crime. E essa internação ela é indeterminada, por prazo indeterminado, até que cesse uma tal periculosidade do louco. Há conceitos e preconceitos que vinculam a doença mental à ideia de periculosidade. Então, na prática, nós estamos diante de duas leis distintas, e aí nós temos um debate estabelecido muito forte. E, por exemplo, lá em Goiás, que é o estado onde eu trabalho, nós conseguimos, há quase 10 anos, em 2006, já vou completar 10 anos agora lá, acabar com a possibilidade de internação manicomial. Porque a gente aplica, sim, mesmo nos casos encaminhados pela justiça criminal, a lei antimanicomial. O que significa? Que o sujeito, mesmo aquele que praticar um crime, mas que, em função da doença mental, for absolvido pelo juiz, seja qualquer que seja esse transtorno, uma esquizofrenia, enfim, qualquer outro tipo de transtorno, ele não será preso, ele não será internado em manicômio. Para onde ele vai? Ele vai para a rede de atenção psicossocial. E isso gerou, evidentemente, um debate, um embate forte lá no nosso estado, mas que hoje se mostrou, pela experiência já de 10 anos, uma coisa positiva. E mostrou mais ainda que é possível tratar essa pessoa sem a necessidade de exclusão, de segregação, de asilamento, como acontece. Ocorre que nos outros estados, e aqui no Rio não é diferente, ainda há um apego muito forte à legislação criminal, do Código Penal, da Lei de Execução Penal, e que dificulta, ou melhor, há uma resistência muito grande para se aplicar a lei antimanicomial. E aí nós temos, então, duas realidades dentro do mesmo país, duas realidades bem distintas. Uma que, de fato, não utiliza os manicômios e outra que determina que eles sejam utilizados. E aí nós estamos diante de um paradoxo, né? Eu vejo o pessoal da saúde mental que acaba recebendo essa demanda e tem muita dificuldade de lidar com ela, porque, eventualmente, o sujeito que é encaminhado pela justiça já não precisa mais daquele atendimento em regime de internação. Só que o profissional da saúde mental, o médico, o psicólogo, enfim, a equipe de saúde que está ali, não tem autonomia para dar alta. A alta é judicial. Olha só, nós temos uma legislação que faz do juiz o grande médico, que vai se pautar não na doença ou não na saúde, mas numa tal periculosidade, que daria uma outra discussão. Então nós estamos diante de uma situação muito paradoxal, que impõe muito peso sobre o pessoal da saúde mental, mas diante dessa situação estranha, difícil, é que a gente tem que se posicionar agora, a gente está tentando.